Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós recebemos de Deus a graça e a consolação para este dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que está derramada sobre nós, Senhor. Pelo, ó Deus, dia que se inicia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos e de podermos levantar e trabalhar. Apresentamos a Ti o nosso dia, a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Oramos, ó Senhor, por aqueles que estão passando por momentos trabalhosos, pessoas que estão enfrentando a crise, Senhor, na vida, na área da saúde, profissional, ministerial, que o Senhor Deus possa ajudá-los, fortalecê-los, renová-los, sará-los, libertá-los, ó Pai. Só o Senhor Deus pode realizar estas obras, então nós clamamos a Ti. Juntos, ó Senhor, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Manifeste, Senhor, a Tua cura sobre nós. Meu Deus, neste momento, pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos direcionar através dela, nos ensinando e nos mostrando o caminho. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 1 ao 7. A igreja de Éfeso. Diz o texto: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A primeira igreja citada no Apocalipse, Jesus pede para João escrever ao anjo da igreja que está em Éfeso uma carta. E então ele estabelece algumas orientações para a igreja de Éfeso, e também ele ensina a igreja de Éfeso como deve ser o seu comportamento e a sua atitude. No capítulo de número 2, nós temos esta igreja que vamos observar. Primeiro, o Senhor Deus inicia dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos que João
ele vê o Senhor Jesus com as estrelas nas mãos. E as estrelas nas mãos é o símbolo dos pastores, é o símbolo dos apóstolos, é o símbolo daqueles que são líderes religiosos. Então, o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Éfeso como o dono. Por isso ele diz: escreve a Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus olha para João e diz: escreve aquele que é o dono da igreja, aquele que tem o controle da igreja, escreve. Assim diz, e João escreveu. E então Jesus começa a falar com a igreja no versículo 2. Eu sei as tuas obras. Jesus falando para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso. Eu sei as tuas obras. Essa expressão mostra para nós que o Senhor Jesus conhece todas as nossas atividades, todas as nossas obras. Olha o que ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Então, o Senhor Jesus vê o trabalho deles, a paciência deles, ou seja, como eles estavam esperando nele, como eles estavam esperando um milagre da parte do céu que viria. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estou vendo todo o sofrimento de vocês, estou acompanhando toda a história, toda a jornada de vocês. E aqui eu quero tirar esta primeira lição maravilhosa desse texto. Eu sei as tuas obras, tudo o que fazemos, tudo o que realizamos, tudo o que construímos, tudo o que nós forjamos, Deus conhece as nossas obras. Não existe nada que a gente venha fazer e o Senhor Deus não venha a ver. Todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor. Eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus olha para a igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse citada, e ele diz: eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei como vocês estão vivendo, eu sei como vocês estão se comportando. Eu tenho visto o trabalho, a paciência, eu tenho visto que vocês não podem sofrer mal, eu tenho visto a paciência de vocês, eu tenho visto o quanto vocês estão provando se as pessoas realmente são mensageiros meus, e eu tenho visto como vocês têm sofrido, como a paciência de vocês está, o trabalho, tudo por causa do meu nome. Eu tenho visto isso. Isso o Senhor Jesus diz no versículo 3: e sofrestes e tendes paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então o Senhor Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: eu tenho visto o esforço de vocês. E aqui eu quero aplicar isso para o teu coração. O Senhor Jesus tem visto o teu trabalho, aquilo que você está fazendo por causa do nome dele, as suas orações, a sua ajuda na igreja local. Ele tem visto o quanto você tem se dedicado, ele tem visto o evangelismo que você está realizando, ele tem visto todas estas coisas, e o Senhor Deus, aleluia, ele irá recompensar a cada um por cada esforço. No versículo 4 ele diz: tenho porém contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso, mostrando que é uma igreja trabalhadora, uma igreja lutadora. E aí ele então aplica várias ações que a igreja de Éfeso faz: trabalho, paciência, dedicação, mensagens verdadeiras, eles estão a observar. E no versículo 4 ele começa agora a citar aquilo que a igreja de Éfeso tinha deixado. Ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual era o erro da igreja de Éfeso? O que Éfeso deixou de fazer? Éfeso deixou de amar o Senhor Deus em primeiro lugar. Éfeso deixou o primeiro amor se esfriar. O que é esta expressão primeiro amor? É a expressão do primeiro contato, das primeiras experiências. Quando conhecemos algo novo, nós vemos aquilo com expectativa, com desejo, com vontade, com querer. E a igreja de Éfeso perdeu basicamente este senso de querer mais, de avançar mais, de crescer mais, de entender mais. Então eles perderam as expectativas, perderam o primeiro amor. Então o Senhor Jesus diz à igreja: olha, eu sei as tuas obras, eu sei tudo que vocês estão fazendo, mas eu tenho contra vocês uma coisa, que vocês estão deixando o primeiro amor. É interessante porque, embora a igreja ela deixou o primeiro amor, ela não deixou de trabalhar. Por que não? Verso 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então veja que quando a pessoa perde o primeiro amor, ela continua a realizar as coisas para Deus, mas agora sem entusiasmo, sem dedicação, sem empenho, sem vontade, sem ali o querer. Então ele estabelece isso: tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Eu tenho visto o trabalho de vocês, eu tenho visto a paciência de vocês, eu tenho visto tudo que vocês estão fazendo, mas eu vejo que tudo que vocês fazem, vocês estão fazendo sem o primeiro amor. E aqui é a segunda lição que nós encontramos: nós não podemos, de nenhuma espécie, de nenhum jeito, perdermos as expectativas, as coisas de Deus. Devemos sempre estar animados, devemos sempre estar renovados, devemos sempre estar com o coração envolvido e desejoso e trabalhar, porque o Senhor Jesus, ele não quer pessoas robóticas. O Senhor Jesus não quer pessoas que estão acostumadas a fazer, mas ele quer adoradores, pessoas que têm amor, pessoas que têm desejo, pessoas que têm vontade, pessoas que querem fazer, pessoas que almejam isto. Por isso o Senhor Jesus diz: tenho porém contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo grandes coisas, estão sustentando, estão trabalhando, mas tudo isso vocês estão fazendo sem amor. E então ele estabelece: primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste. Nós só podemos voltar ao primeiro amor lembrando de como nós éramos, de como nós éramos quando iniciamos a fé, quando aceitamos a Jesus, quando tivemos o primeiro contato com Ele. Ele diz: lembra-te. E nesta palavra nós devemos aplicar o nosso coração. Lembre onde você começou, lembre como estava o seu coração, lembre-se de como você amava Deus e veja hoje como que você está.
Talvez você vai encontrar uma diferença que pode ser para melhor ou para pior, mas a vida ela é assim. E se você se encontra como alguém que está se esfriando, fazendo as coisas roboticamente, fazendo as coisas sem interesse, orando sem interesse, lendo a Bíblia somente para um compromisso diário, se você está assim, você está perdendo o primeiro amor. E então é necessário você se lembrar de onde você saiu, aonde você estava, porque você se lembrando, você vai achar aonde que você deixou-se esfriar. Lembra-te, pois, onde caíste. Qual foi o momento? Às vezes pode ser alguém que lançou alguma palavra, às vezes pode ser um ministério que falou alguma coisa, às vezes pode ser as provações do dia a dia que te esfriou. Lembra-te de como você era e aonde você caiu. E então você vai fazer o segundo passo que está escrito: arrepende-te, ou seja, entenda que isto não é certo. Entenda que isto não agrada a Deus. Entenda que isto o Senhor Deus não aprova. Arrepende-te, ou seja, humilhe-se. Peça ao Senhor força, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor força para você voltar ao primeiro amor. Então, o primeiro é lembrar, o segundo é arrepender-se, e em terceiro, pratique as primeiras obras, ou seja, como você era no começo, o que você fazia, o que você realizava. Volta a estas primeiras obras. Isto é maravilhoso, porque temos um caminho a sermos renovados. Se seguirmos esta orientação, este caminho nos levará ao renovo. Primeiro ele estabelece: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas não é uma condenação, porque vocês têm como lembrar-se onde caíram, e vocês têm como se arrepender e praticar as primeiras obras. Praticar é o ato de realizar. É necessário fazer as primeiras obras novamente. Quando comecei a enxergar a Deus, eu orava, eu lia a Bíblia ou eu jejuava. Se você fazia estas coisas, você precisa então voltar a estas obras, a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então veja que o Senhor Jesus estava dando um tempo à igreja de Éfeso. Veja como que esta igreja trabalhava para Deus, mas o próprio Deus estava dizendo: olha, eu não recebo nada disso que vocês estão fazendo, porque se vocês não se arrependerem, eu vou voltar aqui e eu vou tirar o castiçal de vocês, ou seja, eu vou tirar a autoridade dada a vocês, eu vou tirar. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Esses homens nicolaítas, eles estão na mesma qualidade dos profetas de Balaão. É por isso que no versículo 2 ele diz: eu tenho visto que vocês estão pondo à prova os que dizem apóstolos e não são, e têm achado mentirosos. Aí no versículo 6 ele também coloca: vocês estão aborrecendo as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem era este pessoal? Era um pessoal que ensinava um novo mandamento, ensinava as leis de Jesus distorcido, ensinava que era necessário uma vida
que não precisasse estar tanto levando a sério os mandamentos de Jesus. E então nós vemos isto com clareza, que o Senhor Jesus, ele diz: eu aborreço e eu tenho visto vocês também fazendo. E aqui eu quero aplicar o terceiro ponto na igreja de Éfeso. Aprenda a ouvir aquilo que é verdade. Ponha à prova as obras, as palavras daqueles que ensinam a palavra. Tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você aprende deve ser examinado, colocado ao lado da palavra de Deus, se há correspondência, se há ligação, se há ali em um momento qualquer coisa que desagrade o mandamento de Deus, que haja ali alguma coisa que não está na Bíblia, vocês devem fazer como Éfeso fez. Vocês são mentirosos e nós aborrecemos estas obras. Que o nosso coração então possa aprender com a igreja de Éfeso, entender que conhecemos um Deus que pode todas as coisas, entender que o Senhor Deus sabe as nossas obras, entender que nós não podemos perder o primeiro amor, mas devemos lembrar, arrepender e praticar as primeiras obras, e entender que devemos estar sempre atentos a ouvir, porque existe nicolaítas, existe apóstolos mentirosos, pessoas que estão falando falsamente a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Graças a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos e te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo, nos instruindo, nos aperfeiçoando dia a dia. Ó Deus, venha abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos, que possamos, como a igreja de Éfeso, sermos uma igreja, Senhor, que luta contra os falsos ensinamentos, uma igreja que pratica, Senhor Deus, a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a fazer e viver o primeiro amor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.